E aí, minha moçada, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo. Eu sou o Leonardo Martim. E eu sou Mariane Casimiro e hoje vamos começar o nosso programa RI em Casa, falando da crise climática, as disputas na agenda internacional em tempos de Covid-19. A gente já chegou a abordar bastante, né, esse assunto sobre a crise climática, principalmente no ano passado, com toda a repercussão que teve aqueles movimentos de rua, Fridays for Future, com a figura da Greta, né, principalmente. E hoje a gente quer entender justamente como que esse contexto está, como que essa nova conjuntura em relação à questão climática em tempos de Covid. Então, a gente trouxe aqui alguns colegas para debater esse assunto com a gente, que pode nos ajudar a entender melhor esse contexto, essa nova conjuntura, né, em tempos de Covid. Primeiramente, nosso querido amigo Fernando Nascimento, a Isabela Campos e a Mariana Bastos. Então, para começar com o assunto, Fernando, lhe passo a voz para nos mostrar um pouco dos principais atores que compõem essa conjuntura. Bom dia, gente. Obrigado primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, falando um pouquinho sobre os atores. A gente tem alguns grupos de atores importantes nessa conjuntura, sobretudo com a pandemia de Covid-19. E é importante a gente começar falando que esses grupos de atores que eu vou apresentar, eles têm disputas internas. Os grupos, eles não são monolíticos, eles não são homogêneos. E dentro dos grupos existem disputas entre si. Tá? Então, primeiramente, vamos falar sobre os estados. Os estados, os países, são talvez alguns dos principais atores nessa conjuntura internacional. E a gente tem posições tanto a favor das medidas de controle da mudança climática, né, medidas ambientalistas, ecologistas, medidas essas de redução das emissões de gases do efeito estufa, sobretudo o gás carbônico, mas também medidas de reflorestamento, medidas para diminuição da poluição dos rios, do solo, etc. Existem estados que são contra essas medidas, a gente pode citar aqui o exemplo dos Estados Unidos e do Brasil, né, sobretudo nos governos do Donald Trump e do Jair Bolsonaro, são estados que a gente até chama que são negacionistas, né, que estados que não acreditam, apesar de muito bem documentado e ser um ponto de consenso na ciência, que as mudanças climáticas existem. Então, esses estados se posicionam contrários às medidas de proteção ambiental e controle do aquecimento global. Brasil e Estados Unidos são bons exemplos, tem outros, né, como a Hungria e outros estados de governos de extrema-direita que tendem a se posicionar contra essas medidas de proteção do meio ambiente. Nós temos a comunidade científica, que aqui é representada pelo IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é formado por cientistas de todo o mundo, pesquisadores, que com o objetivo de fornecer dados, relatórios, para orientar as posições, as medidas, as políticas públicas pelos chefes de Estado e de governo. Então, o IPCC serve para fazer esses relatórios. Junto com o IPCC, a gente tem o PNUMA, que é a Agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que também trabalha com ações locais, né, com projetos locais de proteção ao meio ambiente, também com elaboração de relatórios e dados sobre isso. Junto com essa questão da comunidade científica, a gente pode colocar as organizações internacionais, que além dessas, né, que a gente já citou, o PNUD, o IPCC, a ONU como um todo, e também outras, como a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, a FAO, a Organização Mundial da Saúde e outras que também atuam nesse sentido. Outro grupo importante são as ONGs e as ONGs, as ONGs internacionais, que são grupos representantes da sociedade civil, organizações da sociedade civil, que se mobilizam por temas específicos. E nesse caso, a gente está falando sobre a mudança climática, né, sobre a proteção do meio ambiente. Então, entre as ONGs principais nesse assunto, a gente pode citar o Greenpeace e a WWF, mas existem muitas outras. Além das ONGs, existem outros movimentos da sociedade civil que são importantes.
nessa questão da luta, né, por medidas ambientalistas e tudo mais. Alguns deles que a gente pode citar aqui são partidos políticos, têm uma relevância importante, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A gente pode citar a Via Campesina, que é um grupo que luta, né, uma organização de organizações camponesas que luta pelo acesso à terra, por reforma agrária, mas também pela proteção do meio ambiente, por formas, né, de se lidar com o meio ambiente que não seja tão depredatório. A gente pode citar também outras organizações, como o Leonardo já adiantou, como a Fridays for Future, né, um movimento, na verdade, da sociedade civil, aí, quem tem na figura, né, da Greta Thunberg, sua principal representante, mas que também, das suas próprias maneiras, se manifesta pela proteção do meio ambiente e pela garantia de um futuro sustentável para toda a humanidade. Então, são movimentos também importantes da sociedade civil. Por fim, a gente precisa falar das empresas multinacionais. Então, grandes grupos de empresas, grandes conglomerados empresariais, que têm interesses tanto a favor, muitas vezes, das mudanças climáticas, na forma de organizar sua produção e pensar novas maneiras de se produzir, se adaptando aos limites do nosso planeta, então produção com baixo teor de emissão de carbono e outras medidas, ao mesmo tempo que ainda tem muitas empresas, sobretudo do ramo da energia, né, indústrias petroleiras e de extração, indústrias de extrativismo, né, vegetal, mineral, que enfim, essas medidas elas são contrárias às medidas que se cobram de proteção do meio ambiente. Então, são ainda empresas que valorizam mais a manter a sua produção do que se adaptar para as medidas que são necessárias para o controle do aquecimento global e os outros impactos do ser humano na natureza. Eu acho que do meu lado é isso, volto a palavra para vocês. Muito obrigado, Fernando. Pessoal, ao longo da semana nós deixamos uma caixinha de perguntas para vocês perguntarem sobre o assunto, o que vocês têm interesse em saber, e nós tivemos muitas respostas, muitas perguntas, e o Leonardo vai fazer uma delas para a gente. É isso aí, gente. Bombou, hein? Teve muitas perguntas interessantes, foi difícil selecionar uma aqui, mas a gente selecionou essa daqui do @IgorFuser. Ele pergunta justamente em relação ao que temos visto e vivido na pandemia, como vemos o debate internacional da questão climática, tendo em vista a questão energética nessa nova conjuntura. Então, eu passo essa pergunta para a nossa amiga Isabela Campos. Só lembrando que a gente passou essa pergunta antes para os nossos entrevistados de hoje, e eles tiveram tempo para ver, pesquisar sobre o assunto e formular alguma coisa para a gente.